E aí galerinha do mal, iniciando mais uma aula. Hoje iremos tratar do conteúdo de trabalho de uma força e os tipos de trabalho. Bom, trabalho de uma força. Para iniciarmos o conteúdo falando sobre trabalho, primeiro vamos lembrar da definição do que é força. Força, ele é um agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual atua. Ou seja, temos como exemplo esse pequeno bloco amarelo, onde iremos colocar algum objeto para empurrar esse pequeno bloco, fazendo com que gere um vetor força aqui e, consequentemente, após empurrar esse objeto, vamos ter um determinado movimento no bloco amarelo, gerando então um determinado deslocamento D, que saiu daqui e foi até aqui. Então geramos um deslocamento D para esse objeto. Ou seja, a força ela faz com que deformemos ou aceleremos algum tipo de corpo físico em um determinado local. Logo vamos para o próximo slide. Logo em seguida, iremos tratar de trabalho da força paralela ao deslocamento. Ou seja, imagine uma força constante paralela e de mesmo sentido que o deslocamento D, representado na determinada figura, quando eu vou mostrar aqui para vocês, é efetuado por um corpo devido à ação da força que nele atua. Vamos ter aqui uma madeira, onde teremos um bloquinho azul, aí iremos gerar uma pequena força sobre esse objeto, sobre essa superfície. Consequentemente, esse objeto vai acelerar e se deslocar, gerando um deslocamento D aqui e que possui uma determinada distância em relação ao blocozinho quando estava na origem. Entenderam? Aí, ou seja, isso significa que eu vou ter uma determinada força acelerando e deslocando um objeto sobre uma superfície e que vai ter o mesmo sentido do deslocamento D. Bom, aí de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, OSI, vamos ter que a força F ela vai ser medida em Newton, que é representado por N maiúsculo, que também consideramos como sendo o pai da mecânica clássica, onde ele escreveu vários livros e artigos falando sobre essa parte de força-peso, força normal e entre outros, determinando os vetores, e podemos classificar em um dos seus principais livros, que foi o livro que realmente destacou-se na física, que foi o Principia, onde ele detalha tanto os movimentos de corpos macroscópicos como também de corpos celestes, onde ele faz até a teoria da gravitação universal. Então, a força F ela sempre vai ser representada em newtons, que é N. Vamos ter também o deslocamento D, é medido em metros, como vai ser, ou também pode ser classificado como centímetro ou milímetro, vai depender do enunciado da questão, mas principalmente a gente utiliza em metros. E vamos ter o trabalho, que é representado por essa letra grega, que chama-se tal. Ele vai ser medido em joule, que vai tratar de uma medida energética. Ou seja, pode ser que trate de calor também. O trabalho ele exerce um pouco de calor. Aí ele é representado por tal, ou então pode ser representado por W, que significa work do inglês. Aí vai depender do tipo de livro que você está utilizando. Alguns livros utilizam tal, que é esse Tzinho aí em grego, e outros livros utilizam W, que significa work e também é trabalho.
Aí temos alguns tipos de trabalho, pessoal. Vamos ter o trabalho motor, que é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, ou seja, eles estão indo para o mesmo lado. Por exemplo, se eu tiver a força impulsionando um objeto para esse lado, eu vou ter também que ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, eu vou estar classificando então uma força de trabalho motor. Na verdade, eu vou estar classificando um trabalho motor. Ou seja, vai ser sempre o trabalho maior que zero. Vai ser sempre positivo. O trabalho é um número positivo e tal vai ser maior que zero. Ou seja, vai ser um trabalho motor. Como exemplo, temos uma pequena superfície onde vamos ter um objeto azul aqui, um cubozinho azul aqui. Eu vou gerar sobre ele uma força, gerando então logo em seguida um determinado deslocamento, e podemos perceber que tanto a direção de F como a direção de D estão no mesmo sentido de direção. E, consequentemente, estaremos tratando de um trabalho motor, onde vamos ter que a fórmula ela vai tratar de números positivos. E logo em seguida vamos ter o trabalho resistente, que já ele é um pouco diferente do trabalho motor, porque vamos ter que quando a força e o deslocamento têm mesma direção, só que em sentidos contrários, o trabalho é um número negativo. Por exemplo, vamos tratar de uma superfície onde vamos ter uma pessoa gerando uma força contrária a esse carro aí, pessoal. Aí, por exemplo, quando eu ligar o carro, ele vai gerar também uma força que vai ser contrária à força que a pessoa está exercendo sobre ele, e, consequentemente, vai ser uma força muito maior que a força que está sendo exercida sobre o carro. E vamos gerar um determinado deslocamento Dzinho, onde podemos perceber que a força que está sendo gerada pelo rapaz, ela vai ser uma força contrária ao sentido do carro e também ao sentido do deslocamento. E, consequentemente, trataremos de um trabalho resistente, onde tal será menor que zero, e teremos um determinado valor negativo, ou seja, um trabalho negativo. Vamos para o próximo. Vamos agora classificar um pequeno exemplo, onde temos um garoto que empurra uma corda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-lo 5 metros. Ou seja, vamos ter um deslocamento de 5 metros após esse garoto empurrar essa corda. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons, ou seja, F vai ser igual a 20 newtons, e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Como eu expliquei anteriormente, quando tratamos de mesma direção e mesmo sentido do deslocamento, estaremos tratando de trabalho motor, ou seja, estaremos tratando de uma equação que vai dar um resultado positivo. Vamos lá resolver, pessoal? Pronto, vamos resolver. Vamos ter a determinada superfície, onde tem um rapaz aí que vai fazer uma força sobre essa cômoda, fazer um pequeno deslocamento. Após empurrar, gerou-se uma força num determinado sentido e direção, e, consequentemente, um pequeno deslocamento D, que, como foi tratado na questão, teríamos que a força seria igual a 20 newtons e o deslocamento Dzinho aqui, ó, esse deslocamento aqui, que foi gerado, é igual a 5 metros. Como as duas já estão em newton e metros, não precisaremos fazer nenhuma transformação, só aplicar na fórmula da força, que vai ser trabalho, que é o tal, é igual a força vezes o deslocamento. Consequentemente, teremos que tal é igual a 20 vezes 5, que dá um total de 100 joules. Uma questão bem simples, só prestar atenção no enunciado, que a gente consegue resolver ela de uma forma bem prática. Não precisamos fazer nenhuma transformação de medidas e só jogar na fórmula e resolver a multiplicação. Então,
O rapaz gastou para empurrar a cômoda durante o deslocamento de 5 metros, teve um trabalho de 100 joules. Simples e prático. Vamos para mais um exercício, onde vamos ter um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons. Ou seja, vamos ter que a força aplicada sobre esse carro na rampa é de 100 newtons. Na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por um deslocamento de 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Como falamos anteriormente, quando tratamos de objetos que possuem a mesma direção e sentido contrários, estaremos trabalhando na parte de trabalho resistente, ou seja, vai resultar um valor negativo. Vamos ter a rampa aqui com determinado ângulo, onde teremos o rapaz aplicando aí uma força contrária ao carro de 100 newtons e, consequentemente, como a força de aceleração do carro é maior do que a força que está sendo aplicada pelo rapaz contra o carro, vai gerar-se um determinado deslocamento e movimento do carro, consequentemente. Vimos que ele se deslocou e esse deslocamento Dzinho foi igual. Bom, pessoal, vamos resolver a questão. Como explicado na questão, teremos uma força de 100 newtons que está sendo aplicada contra o veículo pelo rapaz e, consequentemente, teremos um deslocamento D, que aí está sendo igual a 8 metros. Vou apagar aqui que ficou muito grande. Mas, como tratado anteriormente, estaremos tratando de um trabalho resistente. Com a força F e o deslocamento D tem a mesma direção e sentidos opostos, o trabalho vai ser um trabalho resistente. Logo, teremos a seguinte equação: trabalho tal é igual a menos F vezes D. Substituindo os valores, sem precisar mudar nenhuma das unidades de medida, porque já está no valor correto, teremos então que tal é igual a menos 100 vezes 8. 8 vezes menos 100 dá igual a 800. Consequentemente, o trabalho que foi gerado para aquele rapaz empurrando o veículo contra a superfície foi de menos 800 joule. Bom, pessoal, como explicado, eu dei a introdução inicial do que é trabalho de uma força, expliquei os dois tipos de trabalho, que são os trabalhos motor e o trabalho resistente. Consequentemente, expliquei dois exercícios básicos para falar sobre o conteúdo e na próxima aula estarei dando continuidade ao assunto de trabalho de uma força, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, indicar para um amigo, deixar aquela perguntazinha básica e estarei à disposição aqui para sempre ajudar vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau!